contemplarmos Deus na pessoa de Jesus. E esse é um tema muitíssimo interessante. E não digo só interessante, mas eu digo fundamental, principalmente para os nossos dias. E para poder a gente introduzir a nossa conversa, a nossa reflexão, eu peço por gentileza que vocês abram comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Amém? Acharam? No verso 6, Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e têm visto. Porém Filipe disse a Jesus, versículo 8: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez. Pedimos, Pai, revelação, pedimos compreensão, um entendimento que só o Teu Espírito pode nos dar, só o Teu Espírito pode gerar, por meio da revelação da Tua palavra. Senhor, nós não somos sabedores, nós não somos conhecedores de nada, nós dependemos totalmente de Ti, para poder acessar a Tua glória, acessar todo o conhecimento e poder escondido na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. E nós pedimos então, Senhor, nesse momento, enquanto Tua igreja nesse lugar, que o Espírito de revelação e de sabedoria nos conduza a esse entendimento. Em nome de Jesus, que cada pensamento aqui, cada coração, cada mente, seja levado a ser cativo nessa hora, Senhor, ao entendimento e à obediência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti. Amém. Irmãos, esse é um texto que eu particularmente gosto muito e sempre me identifiquei com essa palavra, porque aqui nós vemos Jesus, ele afirmando algo muito poderoso da parte de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ele vai dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, eu sei que em alguns momentos da nossa caminhada, eu acredito que talvez você tenha ouvido essa palavra, essa afirmativa, até como um clichê na boca de muitos evangélicos, de muitos cristãos. Mas isso não é um clichê, isso é uma verdade absoluta, irrevogável e inquestionável. Jesus, ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não afirma ninguém vai ao Pai, ele diz: ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um só. E o interessante é que depois de fazer essa afirmativa, um dos seus discípulos, um daqueles que conviviam com Cristo, um daqueles que tinham intimidade com o Senhor, ele vai fazer um pedido. Ele vai falar assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, isso aqui revela o quanto Filipe, e eu creio que os demais discípulos ali presentes naquele momento, o quanto eles caminhavam com Jesus, o quanto eles conviviam com Jesus, o quanto eles ouviam de Jesus, mas o quanto eles ainda não tinham compreensão, o quanto eles ainda não tinham revelação de fato de quem era Jesus. Jesus acabou de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E depois de uma afirmativa como essa, e depois de bastante tempo caminhando e convivendo com a pessoa de Jesus, Filipe, ele chega e ele expressa ali um estado de espírito de cegueira espiritual, de incredulidade, de falta de entendimento, onde ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí nós vamos tomar compreensão disso
a partir do que Jesus vai dizer agora, no versículo 9. Jesus ele olha para Filipe e ele responde: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. Olha a resposta de Jesus, irmãos. Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Irmãos, mais uma vez, observem a fala de Jesus. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Por que ele diz isso, irmãos? Porque Ele e o Pai são um só. Ele é Deus, o Verbo encarnado. E Ele está dizendo aqui para Filipe: Filipe, como é que você está pedindo para poder te mostrar o Pai? Há tanto tempo nós estamos juntos, há tanto tempo nós caminhamos juntos, há tanto tempo vocês ouvem de mim, comemos juntos, dormimos juntos, caminhamos juntos, estamos em missão juntos, bebemos do mesmo cálice, partilhamos do mesmo pão, sofremos juntos, nos regozijamos juntos, e você ainda não me conhece? Irmãos, baseado nesse texto e na fala de Filipe, no comportamento de Filipe, é bastante possível que, apesar de alguns anos de caminhada, nós estejamos aqui partilhando do mesmo pão, partilhando do mesmo cálice, partilhando das mesmas experiências, partilhando da mesma fé, ouvindo de Jesus, falando de Jesus, e ainda nós talvez não tenhamos alcançado a compreensão de fato de quem Jesus é. E eu afirmo isso com ousadia no meu coração, porque Filipe era alguém que caminhava com a pessoa de Jesus, dia após dia, 24 horas de contato por dia. O Verbo encarnado estava com ele, o Jesus homem. E eu fico pensando nesses dias que nós não temos esse contato com Jesus homem, caminhando conosco no dia a dia, comendo conosco, dormindo juntos. É muito possível, é muito provável que mesmo apesar de alguns anos de caminhada, nós ainda não tenhamos alcançado a compreensão de fato de quem Jesus é, assim como Filipe. E aí, em cima desse texto, eu quero introduzir essa palavra, porque eu compreendo no Senhor o quanto é importante, de fato, nós entendermos quem Jesus é. Jesus, Ele é Deus. Às vezes, em alguns lugares, quando eu tenho a oportunidade de pregar, ou de falar de Jesus, ou da palavra, e às vezes quando eu leio alguns textos da Bíblia, principalmente textos relacionados ao Antigo Testamento, aonde nós vemos Deus agindo ou interagindo com o seu povo, às vezes eu não uso o termo Deus, eu uso o termo Jesus. Quem Jesus fez, quem Jesus disse, quem Jesus visitou. E eu percebo que às vezes isso dá um nó na cabeça de alguns irmãos, que falam assim: caramba, mas calma aí, não foi Deus que fez? E Jesus não é Deus? Quem foi que mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra? Foi Jesus. Quem visitou Abraão lá, antes de passar Sodoma e Gomorra? Foi Jesus com 2 anjos, teofania. Não tem que tirar isso da minha cabeça. Foi Jesus que sentou com Abraão, comeu com ele, partilhou com ele, era amigo. Ou vocês acham que Abraão, naquele tempo, como um profeta de Deus, como um amigo de Deus, ele já estava alcançando revelação de quem era o Cristo, de quem era Jesus? Abraão pode ser Jesus, irmãos. E às vezes falta na gente essa percepção de enxergar Jesus, esse Jesus, o Verbo encarnado, esse Jesus Deus, que estava lá no princípio de tudo, criando todas as coisas, como Deus. E eu já me encontrei em algumas situações de falar sobre Jesus, e às vezes, das crianças, falar assim: professor, mas Jesus ainda não tinha nascido aí. E eu acho muito legal isso, porque as crianças, elas externam de uma maneira muito
pura e muito inocente. A dúvida, aquilo que está no coração delas, mas na verdade, a dúvida que muitas crianças têm é a dúvida que muitos de nós adultos temos, mas não temos coragem de revelar, porque nós não temos a mesma pureza e a inocência deles, para expor as nossas fragilidades e limitações. Amém, irmãos? Amém. E aí, para poder não ficar só nas minhas palavras e você pensar que eu sou um herege, vamos lá, abram comigo, por gentileza. Abra comigo em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler alguns textos, algumas porções da Bíblia, das Escrituras, para poder embasar o que a gente está falando aqui, para que não haja dúvidas. Hebreus capítulo 1, o autor de Hebreus vai começar dizendo o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Cristo fez um universo. Ele é Deus. E no verso 3 vai dizer: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Você pode repetir comigo? O resplendor da glória de Deus. Amém. Irmãos, eu fui tentar aprofundar minha compreensão dessa expressão resplendor, tentar entender um pouco melhor o que isso significa. E ao tentar compreender melhor, eu descobri que a palavra resplendor, ela traz uma ideia de fulgor intenso. É como se o texto estivesse dizendo assim: Jesus é o ápice da glória de Deus, aquele momento mais claro do dia, aquele momento mais claro do dia, é isso que Jesus é em relação à glória de Deus. Se nós perguntássemos ou pedíssemos para Deus: Senhor, nos mostra o ápice da sua glória, Ele mostraria o seu Filho Jesus. Deu para entender? Então, quando o texto fala o Filho, com letra maiúscula, o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, no momento máximo, no momento mais áureo, no momento do ápice, no momento mais alto, mais sublime da glória de Deus. Esse momento ele é expressado na pessoa de Jesus. É isso que Jesus é. Ele é o momento mais alto, um momento mais poderoso, mais glorioso, um momento de maior intensidade do brilho da glória de Deus. Esse é Jesus. É isso que o autor de Hebreus está falando. E para a gente continuar, abram comigo, por gentileza, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Paulo agora, na carta dele aos Colossenses, Paulo vai dizer assim: Ele quem? Jesus. Ele é, perdão, irmãos, Ele é a imagem do Deus invisível. Irmãos, uma pausa aqui para reflexão. Ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é Espírito, sim ou não? E por ele ser Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e em Espírito. Você vê? Você vê, irmão, Espírito? Você está vendo aí o Espírito, está descendo parede, está dando na Globo, a novela Vítima, a Vítima na viagem. Aí aparece lá o Espírito lá, está descendo parede, aparecendo aqui, lá, eu
entrega de intimidade com o Senhor. Mas se a gente quiser ver Deus, não apenas sentir, mas vê-lo de fato, Ele nos possibilitou isso através da pessoa de Jesus. Amém. Porque Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que quando o Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus vira para ele, Filipe, há quanto tempo eu caminho com vocês? E vocês ainda não me conhecem? Por quê? Ele é a imagem perfeita e exata de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a pessoa de Deus. Ele é Deus. A imagem exata do Pai. E isso precisa não apenas passar pelo nosso intelecto, pela nossa compreensão, pela nossa razão, isso precisa descer para o nosso coração. Ele é Deus. Jesus, esperança da glória, Ele é Deus. Amém, irmãos? Amém. Aí vai continuar assim, o texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quando a Bíblia fala que Ele é o primogênito de toda a criação, eu já vi algumas pessoas tentarem usar esse texto para poder reduzir a pessoa de Jesus. Está vendo? O texto está falando que Ele é o primogênito de toda a criação. Então Ele foi criado. Porque o primogênito é o primeiro. Bom, a gente pode discutir sobre isso. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Quando Paulo está dizendo que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, é porque ele está enfatizando que todas as coisas, por direito, pertencem a Cristo. Porque o herdeiro era aquele que tinha o direito sobre a herança do pai. Era aquele que estava sendo preparado para poder substituir o pai e herdar toda a herança do pai, e dominar e governar sobre tudo aquilo. Paulo aqui está enfatizando o seguinte: olha, Jesus, Ele é, por direito, o Senhor e dono de toda a criação. É isso que Paulo está afirmando aqui. É isso que Paulo está afirmando. E aí, irmãos, Paulo vai continuar dizendo o seguinte: versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aqui eu vou fazer mais uma pausa. Olha o que o texto está dizendo. Nele foram criadas todas as coisas. E aí, se a gente perguntar assim, ou se alguém perguntar para nós, você é evolucionista? Ou você é criacionista? Você crê que o homem evoluiu de um ser que também deu origem aos macacos, aos primatas? Ou você crê que você é fruto da criação de um ser superior, no caso Deus? Todo bom cristão vai dizer: eu sou criacionista, sim ou não? Amém, irmãos? Aí você vai falar com toda a ênfase do mundo, você vai inflar o seu peito para falar: eu sou criacionista, eu creio que Deus criou todas as coisas. Amém ou não amém? Amém. Só que aqui o texto está falando que quem criou todas as coisas foi Jesus, e tudo foi criado nele. Pô, mas não foi Deus que criou? Sim, mas Jesus não é Deus. É isso aí. É simples, irmãos. Isso precisa entrar no nosso coração, irmãos. A gente não pode ter dúvida quanto a isso. Não pode ter receio disso. E aí o texto continua, olha só. Vai continuar aqui. E nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. É aqui eu quero fechar aqui um ponto com vocês.
O texto está falando as visíveis e as invisíveis. Amém ou não amém? O texto está falando as materiais e as imateriais. O texto está falando as materiais, as coisas materiais e as coisas imateriais. É isso que o texto está falando? Não. O texto está falando as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aí eu pergunto para os irmãos: existe diferença entre a gente separar aquilo que é visível e invisível, entre aquilo que é material e imaterial? Existe toda a diferença do mundo. Por que existe toda a diferença do mundo? Porque essa ideia que nós temos de material e imaterial, isso é um conceito filosófico pagão. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Lá atrás, os filósofos clássicos, lá Platão, os camaradas acreditavam, diziam, né, que tudo que era material era inferior, inclusive o corpo humano, o corpo físico. Que o que importava era tudo que era imaterial. O que era imaterial era o ápice, era o lance, era o que era precioso, era o que era importante. Mas tudo que era material, inclusive o corpo do ser humano, isso aí era nada, tinha que ser ignorado, tinha que ser reduzido. Estão entendendo isso? E esse conceito filosófico isso permeou e influenciou o Evangelho da Idade Média, da nossa teologia. Só que o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: que Jesus, ele criou todas as coisas, tudo foi criado nele, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, não as materiais e as imateriais. Esse conceito do que é material e imaterial, isso não é cristianismo, isso é paganismo. E qual a importância da gente entender isso? É muito simples. Graças a esse conceito, durante muitos anos, a gente, quando fala dos céus, quando a gente fala de anjos, arcanjos, querubins, serafins, na nossa cabeça, permeada pelo paganismo, sabe como é que a gente processa isso na nossa mente? Como se fosse um monte de nuvenzinha, sabe? Sombras. A gente tem aqueles anjinhos sentados na nuvem, olhando para a terra. Aquela coisazinha bem assim, sabe? Meio 3D, meio holograma. E, irmãos, o reino de Deus, ele é tão palpável, tão tangível quanto essa madeira, quanto essa mesa, quanto aquela parede. É essa a nossa dificuldade de compreender o que é o reino de Deus. Quando Jesus Cristo ele voltar para poder buscar a sua igreja, ele vai voltar, ó, corpo, carne. Assim, o que você está dizendo? É verdade. Corpo glorificado, mas será em corpo. Poderemos tocá-lo, poderemos vê-lo. Vocês estão entendendo isso? O reino de Deus será algo material. Você vai ver, você vai tocar, você vai interagir. Não é holograma, irmãos. Não é 3D. É algo palpável, algo tangível. Por quê? Porque Deus ele criou foi as coisas visíveis e invisíveis. Mas deixa eu te dizer, as invisíveis também são palpáveis. Agora não podemos ver, porque o nosso corpo ainda não foi glorificado. Mas como o nosso corpo foi glorificado, e essa era terminar, e iniciar o reino de Deus, o reino milenar, sobre a face da terra, nós veremos. Amém. Nós veremos, irmãos. E ouso dizer aos irmãos, a igreja do Senhor está fazendo uma viagem de volta à sua origem, porque na origem não havia separação entre os céus e a terra. Quando a Bíblia em Gênesis fala que Deus descia sobre o Éden para passear com o homem, por que ele descia? Porque tudo era uma coisa só, irmãos. Havia plena conexão entre os céus e a terra. Essa separação que existe hoje, isso só passa a existir por conta do pecado do homem, por conta do pecado original. Deus fez todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo fazia parte de uma mesma realidade, de uma mesma atmosfera. Um era continuidade do outro.
voltar, Ele restabelecerá todas as coisas. Amém? E aí a gente continua. O texto vai dizer, olha só, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele vai continuar, olha só, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, com toda a graça, com toda a revelação que o Senhor deu a ele, Paulo está listando aqui as autoridades, as principais autoridades do cosmos, as principais autoridades do universo. E ele está falando que Jesus, ele estabeleceu essas autoridades. E ele não vai dizer apenas que ele fez, ele vai dizer que Jesus, ele é o cabeça dessas autoridades. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele fez tronos. Tronos fala de quê? Governo. São governadores. São espíritos que governam as regiões celestiais. Aí ele vai dizer, sejam soberanias. Ele está falando de toda autoridade estabelecida por Deus. Aí ele vai continuar, principados. E ele vai falar sobre potestades. Principados e potestades. Isso está falando de hierarquias angelicais, irmãos, que governam as regiões celestiais. Isso vale tanto para anjos quanto para demônios. É disso que Paulo está falando. E Paulo está falando que tudo isso foi feito por Cristo e foi feito nele. Irmãos, isso é brutal. Isso é muito violento, irmãos. E aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte, olha, versículo 18. Não, melhor, continuando aqui, não posso perder essa parte. Ele vai dizer assim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então calma aí. Se a gente pegar do início do versículo 16, nós podemos dizer, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Irmãos, é difícil até a gente entender a profundidade do que isso significa. Mas olha o que o texto está dizendo. Tudo foi criado nele. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, cara, tudo foi criado em Cristo. Tudo foi criado nele. Segundo, tudo foi criado por meio dele, ou seja, ele criou todas as coisas. Não existe nada nos céus ou na terra que Cristo não tenha criado, que ele não tenha sido o autor, que ele tenha modelado com a sua mente, ou por que não dizer, em relação ao homem, com as suas próprias mãos. Não existe nada, absolutamente nada. E tem mais uma coisa, tudo que ele fez para ele. Irmãos, sejamos razoáveis. Se tudo foi feito por meio dele e para ele, tudo só encontra o seu verdadeiro sentido se for para ele. Ou seja, quer comais, quer bebais, tudo que façais para a glória e honra de Deus. Amém? Então por isso que a nossa vida enquanto cristãos nessa terra só encontra sentido quando nós entendemos que a nossa vida, ela não é separada por coisas materiais e imateriais. Sabe o que isso significa? Significa que a sua vida ela não pode ser separada, ser dividida entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular. Você ouve músicas seculares ou você ouve músicas espirituais? Esse é o seu trabalho espiritual ou esse é o seu trabalho secular? Quantas vezes, irmão, a gente ouve isso? Já ouviu isso ao longo da caminhada? Quantas vezes nós já falamos isso? Deixa eu te falar uma coisa, não existe essa divisão. Isso é uma coisa inventada, não existe isso. Se você é um sapateiro, você conserta sapatos, o seu trabalho, ele é tão santo e glorifica o nome de Deus quanto o teu ministério de pregar a palavra de Deus. A tua profissão, seja ela qual for, se ela é exercida com dignidade, se ela é exercida com honestidade, se ela é exercida com justiça,
justiça, se ela é exercida com piedade, ela glorifica o nome do Senhor, e ela não tem nada de secular, ela é santa. Como todas as áreas das nossas vidas precisam ser santas, porque Ele é santo, e importa que nós sejamos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nesse que a palavra fala, amém, irmãos? Amém. Continuando, ele vai dizer, e Ele, versículo 17, e Ele é antes de todas as coisas, e Ele é antes de todas as coisas. Irmãos, isso é a palavra que está dizendo. Ele é antes de Maria, Ele é antes de José, Ele é antes de João Batista, que preparou o caminho dele, Ele é antes de Isaías, que já profetizava sobre ele no Antigo Testamento, é conhecido como um profeta messiânico. Ele é antes de Adão, o primeiro homem. Ele é antes de todas as coisas. Esse é Jesus. E aí vai continuar assim, falando, olha, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que isso significa, irmãos? Significa o seguinte: Cristo, Ele criou não apenas todas as coisas, como todas as coisas criadas atendem a sua voz, e apenas a sua voz. Porque toda a criação, todo elemento criado nos céus e sobre a terra tem a sua assinatura, tem a sua patente. Toda a criação, invisível e visível, reconhece a voz do seu Criador. Amém? Amém ou não amém? Amém. E daí a importância de nós orarmos a palavra de Deus. Quando nós, por exemplo, abrimos um texto bíblico, um texto que a gente sente que o Senhor está falando com a gente nesse texto, que o Senhor está fazendo aquelas palavras saltitarem das páginas e irem de encontro ao seu coração. E quando você começa a pegar esse texto e a ler esse texto, e você começa a orar essa palavra, é como se a criação se curvasse. Que ao orar essa palavra, a criação não está ouvindo apenas a sua voz, a criação está reconhecendo a voz do Criador na sua voz, na sua oração, e ela atende. Opa, essa é a voz do meu Senhor. E a criação, e quando eu digo criação, eu estou falando de principados, soberanias, potestades e tronos. Todo o exército do céu se submete a essa voz, a essa autoridade. Por quê? Porque é a voz do Criador. Amém, irmãos? Amém. Então nós, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos ser mais motivados, dia após dia, a orarmos mais, e a orarmos mais a palavra do Senhor. Continuando, o texto continua dizendo assim, e Ele, não falei, né? Todas as coisas são sustentadas por meio dele. Além de ele ter feito tudo para continuar existindo, tudo para continuar operando, funcionando, depende dele. Ele não apenas criou, como algumas duas filosofias pregaram ao longo dos séculos. Deus fez tudo, virou as costas e foi tirar férias, abandonou a humanidade. É por isso que existem guerras, terremotos, fome, peste, e o escambau. Porque Deus, ele virou as costas e foi tirar férias. Ele abandonou tudo. Ele até criou, mas ele abandonou tudo. Mentira. Todas as coisas subsistem por meio dele. O que significa isso? Todas as coisas dependem dele para que possam continuar existindo. Amém. O fato de todos os dias nós acordarmos e nós temos dias, e nós temos claridade, e nós temos a presença do sol, isso só é possível porque Ele sustenta todas essas coisas pelo poder da sua palavra.
mesmo, porque Deus não é evangélico. E aí, continuando, irmãos, ele vai dizer assim: Ele é o princípio. Ah, não, essa parte eu não posso perder, perdão. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, eu vou repetir isso, isso é muito brutal, muito forte. Ele vai dizer assim, o texto vai dizer assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Queridos, Jesus, ele não tem um terço da essência de Deus. Ele não é meio Deus. Algumas heresias, né? Algumas filosofias tentaram reduzir Jesus ao longo dos séculos. Alguns negaram que ele encarnaram, diziam que ele era apenas espírito. Outros diziam apenas que ele foi um profeta, como foi Maomé, como foi tantos outros, né? Outros provavelmente tentaram afirmar que ele era semideus, porque ele era filho de Deus, então ele era inferior a Deus, mas era superior aos homens. Então existia uma série de heresias. Mas o fato é o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Deus decidiu que nele habitasse, nele residisse toda a plenitude. Não foi uma partezinha da plenitude, não foi um pedacinho da plenitude, não, foi quase toda a plenitude. Mas tem um pedacinho ali que não, tem um pedacinho ali que só é reservado ao Pai, só ao Pai. Não existe isso, irmãos. Nele reside toda a plenitude. É simples assim. E o texto vai continuar dizendo: olha, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para ter primazia sobre todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude, toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui vocês vão me perdoar, mas vocês vão ter que repetir isso comigo. Irmãos, repitam comigo por gentileza. Olha o que está dizendo aqui. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, olha, quando eu entendi isso aqui lá atrás, eu fiquei um tempo assim escandalizado com essa palavra, porque na minha cabeça limitada eu pensava que Jesus ele tinha morrido. Não que isso seja pouca coisa, tá, irmão? Não é isso, mas entendo a cabeça do religioso. Eu achava na minha cabeça que Jesus só tinha morrido para poder reconciliar os homens, reconciliar a humanidade, reconciliar o pecador. Eu achava isso piamente. Aí uma vez eu deparando com esse texto, lendo, isso já tem muitos anos, irmãos. Eu li de novo, e fiquei burocado com essa palavra, irmãos, porque o texto é muito explícito. O texto está dizendo o seguinte: que ele, por meio do seu sangue na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, as que estão sobre a terra e as que estão sobre os céus. Ou seja, a morte de Jesus, ele ter derramado o sangue dele, não foi apenas para poder remir o homem, foi para remir toda a criação. Foi para reconciliar consigo mesmo toda a criação.
as que estão na terra, ou seja, as visíveis, e as que estão nos céus, as invisíveis. Ele morreu para que toda a criação fosse reconciliada consigo mesmo. Mas e por quê? Como isso? Irmãos, claro que a gente precisaria de muito tempo para poder falar sobre isso, mas de maneira bem resumida e bem simples. Quando o homem ele peca no Éden, como Adão peca, ele peca em que condição? Vocês já pararam para pensar nisso? O que significa o pecado original no Éden? Deus ele faz todas as coisas, tudo. Ele monta todo o cenário. E por final ele coloca o homem lá. Alguns teólogos, poetas, gostam de falar que o homem é a coroa da criação. Não discordo muito disso não. Só que tem uma coisa interessante. O homem, ele era o representante de Deus na criação. Ele era a autoridade legal sobre toda a criação. Toda a criação. Eu vou repetir. Toda a criação. Então, quando ele peca, quando ele desobedece a Deus, ele perde, ele quebra essa autoridade. Ele abre parâmetro, ele abre legalidade para que Satanás usurpasse essa autoridade, usurpasse a criação. Quando o homem ele peca no Éden, ele não compromete apenas a sua vida, apenas a sua existência. E não apenas a sua existência, é a existência de toda a humanidade que ainda surgiria após ele. Entenda isso. Quando o homem ele peca, ele compromete toda a criação. É como se toda a criação saísse do seu eixo original. Ela não deixa de existir, mas ela sai do seu eixo original. Ela que foi criada absolutamente perfeita. Irmãos, eu vamos lembrar aqui juntos. Capítulo 1 de Gênesis. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Vai dizendo lá que Deus foi criando todas as coisas pela palavra do seu poder. E quando ele acabava de criar, o que ele fazia? Ele contemplava tudo que ele criou. Ele se regozijava, ele se contentava, se deleitava no que ele criou e dizia: é bom. Por que ele se contentava? Por que ele falava: cara, o que eu criei é muito bom? Porque era perfeito. Porque toda a criação era uma expressão exata do que Deus era. Mas isso foi comprometido com o pecado original, irmãos. E quando Jesus ele vem e ele morre na cruz, ele reconcilia o homem com Deus. Mas ele reconcilia também toda a criação que estava debaixo da autoridade do homem com Deus. Amém, irmãos? É claro que toda a criação foi reconciliada com Deus a partir de Jesus. Ele reconcilia toda a criação consigo mesmo, a partir da sua morte na cruz. Mas e então por que a gente ainda vê terremotos? Mas e por que então a gente ainda vê tempestades, catástrofes enormes? É muito simples. A plenitude e a consumação de toda essa restauração vai acontecer a partir da vinda de Jesus. Mas isso não é uma coisa que vai se acontecer, não, isso vai acontecer. Isso já está determinado, né, mãe? Já está determinado. Se é certo, isso já está determinado. A restauração de todas as coisas, através do reino milenar de Cristo Jesus, sobre a face da terra. E quer saber o que mais? A boa notícia para você, olha o evangelho aí. Você e eu fazemos parte disso. Amém. Se você faz parte disso ou quer fazer parte disso, amém. Amém. Deixa eu saber que você quer fazer parte disso. Mas, na verdade, desde Gênesis 3, já vinha falando sobre essa obra relativa. Já vinha. O triunfo. Já vinha. A primeira profecia que tem. O evangelho ele passa a ser pregado não em Mateus, irmãos. O evangelho ele começa a ser pregado em Gênesis capítulo 3:15. Engraçado que pelo próprio Deus. Amém, irmão? Tudo bem? Deixa eu ver que horas. Eu estou sem hora, irmãos. Que horas são aí? 46. Beleza, vamos lá.
Tem mais um minutinho aí. Aí vamos lá, continuando aqui no texto. Então, versículo 19: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? E aí, fechamos aqui a primeira parte, e agora deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa da segunda parte para concluir. Ainda no livro de Colossenses, só que dessa vez no capítulo 2, a partir do versículo 6. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 6, vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Só uma pausa aqui, irmãos. Vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Está sendo na sua Bíblia o Senhor? Irmãos, quando Jesus ele estava, enquanto homem na terra, em Israel, pergunta: os religiosos da sua época, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, Anás, Caifás e toda aquela trupe dele, reconheciam Jesus como rabi, como mestre, sim ou não? Aquela galera religiosa também reconhecia. Quantas vezes nós vemos na Bíblia os fariseus chegando: mestre, o que diz a Escritura em relação a isso? Mestre, o que diz a Escritura em relação a isso? Irmãos, o conhecimento de Jesus sobre a Torá era tão violento, tão bravo, que não tinha como os fariseus, por mais que quisessem, negarem que Jesus era um rabi, que ele era o mestre da lei. Não tinha como. Jesus ele era um autodidata, mas ele conhecia a Torá como ninguém. Amém? Então Jesus ele era assim, reconhecido como mestre, como rabi. Legal. Agora, ele era Torá? Amém. Agora qual era o ponto? Vocês já viram em algum momento, eu não lembro se Nicodemos, enquanto doutor da lei, se ele teve essa humildade, essa revelação, essa explicação, não sei. Talvez vocês me ajudem a lembrar, mas eu não lembro, sinceramente acho que não. Mas eu não lembro na Bíblia de nenhum fariseu, nenhum doutor da lei, mesmo daqueles mais quebrantados da pessoa de Jesus, reconhecer publicamente e falar: Senhor, Jesus, Tu és Senhor. Jesus, meu Senhor, Tu és Senhor da minha vida, Tu é o nosso Senhor. Eu não lembro, alguém lembra? Eu sinceramente não lembro. Lembra de algum fariseu, algum doutor da lei que em algum momento reconheceu que Jesus era Senhor? Alguém lembra? Se lembrar pode falar. Eu sinceramente não lembro. E onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? Os fariseus, eles reconheciam Jesus como rabi, mas eles não conseguiam reconhecer Jesus como Senhor. Por quê? Porque o termo Senhor era um termo atribuído unicamente a Deus. Kyrios, Senhor da vida e da morte. Esse era o termo no grego. Então, quando falava-se Senhor, esse era um termo normalmente só atribuído à pessoa de Deus, Yahvé, ou como alguns gostam de chamar, Yahweh. Eu ainda prefiro Yahvé. Mas o fato é, esse era um nome, uma maneira, uma expressão utilizada apenas a Deus. Mas o tempo todo na Bíblia, nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus ele sendo mencionado por diversos discípulos, por diversas vezes. Jesus, o nosso Senhor.
Irmãos, isso escandalizava os fariseus. Por quê? Volto a repetir. Porque essa expressão era uma expressão geralmente só atribuída à pessoa de Deus. Mas em diversos momentos, publicamente, Jesus, ele era reconhecido como Senhor. O Senhor da vida e da morte. E somente Deus tinha esse atributo. Isso aqui é mais uma demonstração. E observe, em nenhum momento Jesus ele nega isso. Tem um momento que Jesus ele chega para os seus discípulos e fala assim: vocês dizem bem em me chamar de mestre e Senhor. Lembram disso? Vocês dizem muito bem em me chamar de mestre e Senhor. E de fato eu sou o mestre e Senhor de vocês. Jesus ele reafirma: e de fato eu sou o mestre. Mas os fariseus já reconheciam que ele era mestre. Então reconhecer que ele era mestre não era nada demais. Agora reconhecer que ele era Senhor, meu amigo, aí não. Aí exigia uma coisa chamada fé. Exigia uma coisa chamada coragem. Exigia uma coisa chamada revelação, que somente o Espírito poderia conceder a alguns. Amém? Porque quando você usa a prerrogativa de Senhor, nesse contexto aqui significava o seguinte: era você reconhecer que tudo pertencia a Ele. Ele era o dono, Ele era a autoridade máxima sobre tudo. Então quando você usava a prerrogativa de Senhor, era isso que estava sendo dito ali naquela fala. Amém? Já vou terminar, irmãos, eu prometo. Aí agora para finalizar aqui, eu queria falar mais coisas, mas o tempo não permite. Mas eu vou finalizar nisso aqui, porque eu não posso deixar de falar. No versículo 7, vai dizer assim: estando enraizados e edificados nele. Observe que a expressão nele é usada com muita frequência. Criados nele, arraigados nele, edificados nele, permaneceis nele. Observe isso. O Novo Testamento usa muita expressão nele, quando se trata de Jesus. E confirmados na fé. Aqui eu quero finalizar, falando aqui algumas coisas, pontuando aqui algumas questões. Primeiro de tudo, observe o que o texto está dizendo aqui. Paulo está falando: estando enraizados e edificados nele. Paulo aqui, irmãos, está falando para quem? Para a igreja ou para ímpios? Para a igreja. A igreja de Colossos. Amém, irmãos? Então essa é uma palavra para crente. Olha o que Paulo está dizendo. Portanto, irmãos, estando enraizados e edificados. Eu gastei tempo pensando e refletindo o que significa isso, ou o que poderia significar isso. Por que Paulo, algumas vezes, em alguns textos, ele costuma usar essas duas expressões juntas, no mesmo contexto? Ele fala enraizados e edificados, enraizados e edificados. E aí eu comecei a entender o que Paulo estava querendo dizer com isso, quando eu lembrei de alguns outros textos. Por exemplo, biblicamente falando, vocês vão perceber que a igreja era sempre comparada, além da figura da noiva, né, mãe? Mas ela é comparada com um edifício sendo edificado, se não, um edifício sendo construído sobre a rocha. Em outros momentos, a igreja é comparada ou figurada por uma árvore ou por uma videira, não é? Ou seja, por algo orgânico. Deu para entender, sim ou não? Por isso que a Bíblia vai falar o tempo todo o quê? De fruto. Produzir frutos de arrependimento, produzir frutos de justiça. Fruto remete o quê? A uma árvore. A videira, uma árvore. Raiz, árvore. Amém, irmãos? Tudo bem? Faz sentido o que eu estou falando aqui? E aí, o que é que eu entendo com isso aqui, irmãos? Quando Paulo ele enfatiza enraizados e edificados.
Paulo aqui está descrevendo as duas naturezas da igreja, ou a dupla natureza da igreja. O que acontece? Quem aqui é pai e é mãe? Levanta a mão, por gentileza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa, além de nutrir, claro, né? Nutrir. Dar o leitinho, dar o papazinho, né? Mas fora isso, você precisa fazer alguma coisa para que o seu filho cresça? Ou ele cresce naturalmente, como consequência do organismo vivo e bem nutrido? Irmãos? Irmãos, que a gente cresce naturalmente. Por quê? Um organismo, ele só precisa ser nutrido e bem nutrido, para que ele possa continuar crescendo e desenvolvendo as suas faculdades, desenvolvendo os seus processos naturais. Amém? Isso fala de um crescimento natural, pela consequência de nós estarmos nele, plantados nele, pessoa de Jesus. Amém? Agora, quando Paulo usa o termo edificados, Paulo está fazendo uma menção da igreja de quanto é difícil. Pergunta: nasce um prédio por aí, irmãos? Você já viu um prédio nascer? Como uma goiabeira, como uma amendoeira em algum lugar? Vamos botar uns prédios por ali agora. Vamos botar uns prédios na Barra da Tijuca, na Recreio. Existe isso? Não. Por que não existe isso? Porque prédio fala de estrutura, e estrutura precisa ser construída. Isso fala de processos que precisam ser construídos de maneira intencional. Amém? Amém? Então aqui eu quero terminar dizendo o seguinte: queridos, nós enquanto igreja do Senhor, nós somos um organismo vivo. Como uma videira é um organismo vivo. Enquanto organismo vivo, nós precisamos crescer e nos desenvolvermos naturalmente, pelo simples fato de nós sermos nutridos nele, porque nós estamos nele. Tudo bem? Se nós estamos em Cristo, nós somos nutridos por ele e nós crescemos naturalmente, como uma árvore cresce naturalmente. Amém? Você planta lá uma árvorezinha no seu quintal, só rega, vai só regando. Daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ver aquela árvore já bem maior, e dependendo da árvore, talvez já até dando os seus primeiros frutos. Não é assim que funciona? Mas quem é que deu o crescimento? Foi quem? Foi você? Não, foi Deus. A gente só rega, né, mãe? Não é isso que Paulo fala lá em Corinto? Não é? Sim, não. É um que planta, mas é outro que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, irmãos, guarda isso aqui. Paulo está falando o seguinte: nós precisamos continuar crescendo de forma natural. E para crescer não precisa fazer força. Se nós somos um organismo vivo enquanto igreja, se nós estamos em Cristo, o nosso crescimento vai ser algo natural. Simplesmente pelo fato de nós sermos vivos, de nós estarmos em Cristo, simplesmente pelo fato de nós sermos um organismo vivo. Amém? Amém. Corroborando com essa palavra, Jesus em outro momento vai falar assim: orem para que o Pai envie trabalhadores, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Quando Jesus ele disse isso, na fala dele anterior, porque ele havia dito: levantem os olhos, erga a cabeça e perceba o que? A colheita já está pronta, a seara já está branca. Sabe o que significa? Que nós não precisamos orar para crescer. Não, mas não. Nós não precisamos orar para Deus enviar almas. Não, mas não. O crescimento, quando nós somos organismos vivos, plantados em Cristo, ele precisa acontecer naturalmente. E se ele não acontece, é porque tem alguma coisa errada conosco. É simples assim. Se nós, enquanto igreja, estamos em Cristo, o nosso crescimento ele é natural.
Paulo vai falar assim: sejam enraizados. Está falando de organismo vivo, a igreja do organismo. Mas quando ele fala ser edificado, está falando de algo que precisa ser intencionalmente planejado e construído. E claro que para isso vai precisar de recursos, aí entre os dízimos, entre as ofertas, que a gente tanto fala aqui no culto. Fora isso, precisa ver o que também? O nosso serviço. Nada é construído com preguiça. Nada é construído efetivamente sem planejamento. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas se tiver alguém aqui que seja da área da construção, sabe disso muito melhor do que eu. Mas assim, o fato é, irmãos, nada é construído de forma efetiva sem planejamento, sem capital, sem recursos. E quando eu falo de capital, não digo só capital financeiro, eu falo de capital humano. Capital humano. Eu estou falando de trabalho nosso. A gente arregaçar de mão e falar: cara, eu vou trabalhar. Cara, eu vou gastar meu tempo nisso. Cara, eu vou dar meu sangue nessa parada. É disso que eu estou falando. Então Paulo está falando assim: olha, sejais enraizados nele, mas também sejais edificados nele. Por quê? A igreja do Senhor, ela cresce, por um lado, enquanto organismo, de maneira natural, pelo simples fato de estarmos em Jesus, e ele nutrir as nossas raízes, nutrir o nosso corpo, nosso tronco, e a gente vai crescer naturalmente por causa disso, sem fazer força. Mas por outro lado, existem coisas que só vão acontecer se a gente construir. E construção fala de processos. Amém?